Aleluia. Deus é o nosso grande amigo. Aleluia. Nele vamos confiar. Vamos focar somente no Senhor. Aleluia, porque Ele sim tem boas coisas para nos ajudar, tem boas palavras para nos ensinar. Aleluia, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Agora vamos entrar na hora da palavra, né? Vou estar passando a missionária. Amém? Vou estar orando, né, pelo Diácono Marcelo, a qual é o mensageiro dessa manhã. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, apresentamos, Senhor, agora nas tuas mãos, Senhor, o teu filho, Pai, a qual vai fazer menção da tua palavra, meu Senhor da glória. Pai, que o Senhor vem usar, meu Deus, meu Pai, o teu filho, da maneira que tu queres, meu Senhor da glória. Pai, aquilo a qual o Senhor quer falar conosco nessa manhã, meu Senhor da glória. Pai, que o Senhor vem usar o teu filho. Pai, abençoa ele, Senhor da glória. Teu filho já é ungido, já é escolhido teu, meu Senhor da glória. Mas que o Senhor venha abençoar, Senhor, ele, em nome de Jesus. Diácono Marcelo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, irmão. Conto muito feliz de estar com os irmãos aqui na casa do Senhor. Deus abençoe a cada irmão que se encontra na casa. Serei breve, não enfadarei os irmãos. Abra a vossa Bíblia, irmão. Livro de Êxodo, capítulo 4. Apenas 2 versículos. Amém, irmãos? E diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que lhe não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. Somente até aqui podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Palavra esta, irmão, que o Senhor colocara no meu coração. Sobre Moisés, nós sabemos o quanto o Senhor usou grandemente a vida desse homem. Tamanha responsabilidade que o Senhor lhe concedeu de atravessar todo um povo, tirando das mãos do Egito, das mãos de Faraó. Sabemos que no começo, até antes mesmo de Moisés ele vir ao seu nascimento, nós vemos que foi em meio de uma batalha, uma guerra muito travada, porque se nós atentarmos aqui para esta mensagem, nós iremos ver que há uma tipologia entre Moisés e Cristo. Pois Moisés ele foi responsável pela libertação do povo e o nosso Jesus Cristo foi pela nossa salvação. Então nós vimos que ao nascimento, antes do nascimento, nós vimos um povo oprimido, um povo prisioneiro, ao qual trabalhava muito, uma vida de escravidão. E aí o faraó ali em si, ele botou um jugo em cima do povo, porque o povo estava crescendo, o povo estava ficando muito numeroso, e o rei falou: coloque cargas acima desse povo, ao qual eles não venham se multiplicar, porque se multiplicando ia atrapalhar, ele acharia que ia ter uma revolta, uma rebelião, e o povo iria se virar contra o reino dele. Mas o povo continua crescendo. Quem crê aqui, irmão, que o nosso Deus, ele sempre tem um plano de redenção. O povo no meio ali daquela guerra que vivia, daquela muita luta, muita opressão, Deus ali ele estava olhando para aquele povo. E aí vem o nascimento de Moisés. O rei manda ali
matasse todo menino que nascesse e deixasse só as meninas. E aquelas parteiras usadas por Deus não obedeceu ao rei, sabendo que ela poderia muito bem perder a vida. E quando o rei foi até ela e perguntou: por que vocês fizeram isso? E ela ali falaram: porque as mulheres daqui são diferentes das mulheres do reino. Quando nós chegamos até a casa dela, elas já tinham concebido. E Deus foi com aquelas duas mulheres porque elas temeram. A Bíblia vai relatar que elas temeram a Deus. Como foi falado aqui, muitas das vezes nós nos inclinamos para muitas coisas e esquecemos de fazer as coisas de Deus. Muitas das vezes nos preocupamos com algo do nosso trabalho, botamos em primeiro plano a nossa vida pessoal e depois eu vou para a igreja, botando Deus sempre em segundo plano. Aquela mulher, ela simplesmente não se importou com o que poderia acontecer, porque ela creu e ela temeu num Deus que tudo pode. E assim veio o nascimento de Moisés. E aquele homem começou a perseguir, muitos jovens, muitas crianças foram mortas. E aí aconteceu mais uma vez um plano de redenção da parte de Deus. Aquele menino foi colocado num cesto e, por incrível que pareça, foi para dentro do palácio onde o qual ele deveria ser morto. Aquela criança cresceu com os costumes do Egito, mas o Egito não permaneceu dentro daquela criança. A Bíblia vai nos relatar que aquela criança, ela foi crescendo com os costumes, e aí Deus ali sempre palestrando no coração daquele jovem, a qual ele vem a conhecer a sua família de sangue. Moisés se levanta contra o egípcio, todos conhecem a história, e ele vai se refugiar no deserto o qual ele não conhecia, deserto o qual ele não vivia naquele lugar, mas a Bíblia nos ensina que todo deserto não é para a morte, todo deserto é para crescimento e aprendizado. Moisés ali ele começou a aprender a sobrevivência, e aí foi parar, conheceu o seu sogro e sua futura mulher, teve filhos, e aí Deus começa a palestrar com Moisés. Nós sabemos que foi através de uma figueira. Deus já se apresentou para ele em pessoa. E aí Deus começa a ensinar Moisés como que ele deveria se posicionar para falar com Deus. Porque Moisés, mesmo ele sendo um homem manso, um homem humilde, como a Bíblia relata, assim que Deus se manifestou naquela sarça ardente em forma de fogo, Moisés ele veio para se apresentar para Deus, e Deus falou: pare por aí, antes de você se colocar na minha presença, tire algo que você está carregando do seu passado. Antes de você se colocar na minha presença, tira as suas sandálias, porque aonde você está pisando é terra santa e terra sagrada. Moisés ele tinha se libertado de tudo do Egito, das suas vestes, dos seus medalhões, do seu anel. Ele tinha se libertado de tudo, mas faltava algo que ele não tinha se libertado: as sandálias do Egito. E Deus falou: tire dos seus pés aquilo que não é para você ficar. Muitas das vezes nós estamos caminhando com Cristo, mas estamos presos ao passado. Muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas não conseguimos nos libertar de outras das coisas. E Deus fala para se apresentar diante de mim: vem como estás, porque Deus é Deus que vai limpar, é Deus que vai fazer o trabalho, é Deus que nos liberta, é Deus que nos conduz. Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa mensagem, irmão? Moisés começa a compreender a vontade de Deus, e Deus começa a se manifestar através da vida de Moisés. Nós entendemos que quando Deus começa a falar a responsabilidade que Moisés tinha que atravessar, tinha que carregar, Moisés vai começar a sentir medo, irmão. Normal, uma responsabilidade daquele tamanho, para quem ainda não estava preparado, quem é que não se assustaria? E Moisés vai falar: meu Senhor, como que eu vou falar isso para o seu povo? E eles não crerão em mim. E aí nós entramos dentro
da mensagem, quando Deus fala para ele: o que tu tens nas suas mãos? Deus, ele quer usar eu e você com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Como o pastor falou aqui, uns é para louvar, um é com a palavra, um é com um abraço, um aperto de mão, um sorriso no rosto, com aquela bondade, humildade e simplicidade. Deus, ele quer usar eu e você, mas nós tenhamos que ter algo nas nossas mãos. Não podemos nos apresentar para Deus com as mãos vazias. E Moisés estava com um cajado na mão. Nós sabemos que o cajado é uma função de autoridade. Deus já tinha dado autoridade para Moisés. E ele falou: vai usar aquilo que eu te dei na sua mão para você reger o povo. E começa toda a trajetória de Moisés. Nós entendemos que Moisés, quando ele começou a entender os projetos de Deus, ele se assustou de tal maneira que, mesmo Deus falando para ele o que está nas suas mãos, ele começa a questionar a Deus e falando: meu Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, eu tenho gagueira, como que eu vou me pronunciar com o povo e como que eu vou me apresentar diante de Faraó? Eles não crerão em mim, eles não ouvirão o que eu vou dizer. E aí Deus sempre tem um plano de redenção, irmão. Deus falou assim para ele: não se preocupe com o que vai vir à frente. Creia somente no que eu estou mandando você fazer. Eu enviarei para você o seu irmão, e ele sim vai ser boca sua. Mas é verdade, irmão, perceba-se que Deus falou para ele: o seu irmão irá falar aquilo que eu colocar na sua boca para você dizer. Não era Arão que tinha que fazer a trajetória. Não era Arão que tinha que assumir a responsabilidade. Porque o seu irmão vai até falar aquilo que eu colocar no seu coração, mas o cajado ainda está nas suas mãos. Deus ali ainda palestrando com Moisés, Moisés ainda estava questionando, de tal modo que Deus ali, ele se enfurece. Porque muitas das vezes, irmão, Deus ele tem uma obra para cada um de nós. E Deus ali ele distribui as funções para cada um de nós fazermos. E muitas das vezes nós questionamos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós não entendemos. E aí muitas das vezes nós passamos por desertos, por vales, e não conseguimos entender o porquê que nós estamos passando por certas dificuldades e certos problemas. Porque nós questionamos aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão para nós fazermos. E Deus está falando: o cajado está nas suas mãos. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que naquele grande dia o Senhor vai cobrar as obras de cada um de nós, o que foi feito, o que foi deixado de fazer. E o que nós vamos apresentar? Qual desculpa que nós vamos dar para o Senhor? Se Deus vai falar assim: o cajado estava na sua mão, a autoridade estava na sua mão, a palavra estava na sua mão. Não tem como nós corrermos e falarmos assim: Senhor, mas eu não sabia. A palavra está sendo pregada a todo momento. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não tem como nós botarmos desculpa e falarmos que não sabia, que não fomos. Como foi falado, consagração maravilhosa, culto maravilhoso a Deus. Nós temos que nos ajuntarmos e fazermos cada um a sua parte. Por quê? Porque Deus nos fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu costumo dizer aqui, irmão, o ide não é só para obreiro, o ide não é só para pastores, o ide não é só para missionária, o ide é para todo aquele que está dentro da casa de Deus, o ide é para todos aqueles convertidos que aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque da mesma forma que a palavra foi pregada,
aí eu começo a entender, missionária Eliane, quando Jesus fala para os discípulos assim: vai de 2 em 2 pregar a palavra de Deus, não leve nada com você, de graça você pregar da mesma forma que você recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã eu indo levar minha esposa no ponto de ônibus para ir trabalhar, eu estava falando isso com o diácono Jaci, e a gente foi conversando, e no meio dessa conversa, minha esposa falou algo para mim, e eu falei assim, veio o círculo de oração na mente, na hora, no ponto, e aí eu falei, mencionei a irmã Graça, o diácono Jaci, e eu falei um profeta, uma passagem que o profeta fala para nós sempre procurar os nossos anciãos. Por quê? Para nós, a diaconisa Jô também, para nós procurarmos aprender a sabedoria. Mas como assim? Perguntarem para eles como que eles conseguiram suportar, como eles conseguiram por tanto tempo permanecer com a fé e chegar até onde eles estão. E aí minha esposa, Marcela, que isso? Falei, pois é, minha filha, isso tanto vai ser aprendizado para mim, para você, quanto para quem nós estamos perguntando para os anciãos, porque vai edificar a fé deles, porque ele é muito tempo servindo o Evangelho, servindo a Cristo, não como um enfado, mas nós temos visto de hoje em dia o quanto as pessoas têm começado a caminhar no seu ministério e quantas pessoas têm saído do propósito de Deus, quantas pessoas começam a servir a Cristo e por pouca coisa se desvia do Evangelho. Nós vemos o que o profeta está nos ensinando, procura aprender como que eles começaram e como eles estão firmes até hoje. Isso é aprendizado para mim e para você. Nós vemos, irmãos, a gente passa em igrejas e igrejas e vimos até pelo nosso bairro mesmo, igrejas pequenas, igreja grande, cada vez mais o povo está diminuindo. Cada vez mais a gente vem numa consagração, poucas pessoas. Nós vemos um culto dia de semana, poucas pessoas. O que tem acontecido com o povo de Deus? Cadê a autoridade que Deus colocou na minha e na sua mão? O que nós temos feito com os evangelismos? Temos evangelizado? Temos feito verdadeiramente a obra de Deus? Deus estava falando assim com Moisés: eu vou enviar o teu irmão, mas a autoridade ainda está nas suas mãos. Não podemos correr daquilo que Deus colocou para nós fazermos, porque, irmão, tenha certeza, lá na frente seremos cobrados. Lá na frente teremos que prestar conta com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Falando com o irmão Jaci, a gente estava falando a respeito do estudo missionário, Graça. O quão importante de nós estarmos dentro das nossas escolas dominicais, ao quão importante nós estarmos fazendo a vontade do Senhor e mergulharmos dentro das Escrituras. Porque temos visto muitas pessoas se levantando como pregador da palavra, muitas pessoas desviando o conteúdo de Deus e pregando a coisa ao seu bel prazer. Quantas pessoas sendo enganadas, como mesmo a Bíblia nos relata que haveria falsos profetas, falsas doutrinas, e muitas pessoas caindo nesses contos, irmãos, porque não mergulha nas Escrituras. O estudo nunca é demais. Nós mergulharmos dentro da palavra de Deus nunca é demais. Alguns dizem ainda que é ego, mas não, irmão. A gente fazer uma teologia, a gente se mergulhar, pedir uma instrução de um pastor, não quer dizer que a gente quer ser melhor do que o outro. Não quer dizer que a gente quer ser mais do que o outro. O aprendizado, o apóstolo Paulo falava, ele muito estudado, um homem extremamente intelectual, antes de servir a Cristo. Depois, quando ele se converteu, mais ainda ele estudou, mas ele foi bem claro e falou: tudo aquilo que eu estudei e aprendi lá fora, para mim hoje é esterco
de nada daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Então nós aprendermos a palavra de Deus é um sinal, sabe de quê, irmão? De lá, quando nós estivermos lá fora, pessoas virem falar coisa que não condiz, a gente vai falar assim, opa, não é isso. A Bíblia fala isso. Então Moisés aqui, quando o Senhor falava com Moisés já começou a aprender que para estar na presença de Deus não era de qualquer maneira. Para estar na presença de Deus nós temos que ter ouvido para ouvir a voz do Senhor. Para estar na presença de Deus, para recebermos da parte de Deus direção, direcionamento, nós temos que estar com nossa vida em santidade, porque Deus não se apresenta para mim e para você de qualquer maneira. Se nós não tivermos preparado dentro da palavra de Deus, com a nossa vida em santidade, Deus não ia se apresentar de tal maneira para Moisés. Por quê? Porque Deus já começa a ensinar, tira as sandálias. O que falta na minha e na sua vida para nós termos mais comunhão com Deus? O que falta na minha e na sua vida para nós ouvirmos a voz do Senhor? Há quanto tempo não ouvimos a voz do Espírito Santo? Há quanto tempo não temos sentido a presença de Deus? A Bíblia vai falar que quando Moisés se apresenta diante do faraó, ele está com seus magos, com seus encantadores, e quando ele começa a falar aquilo que Deus falou para ele dizer, sabe o que acontece? O povo não acredita. O povo vai falar assim, quem é o seu Deus? O que ele pode fazer para que eu possa acreditar em você? E o Senhor falou para ele, se alguém falar isso para você, você joga o seu cajado no chão. E aí vai acontecer as minhas maravilhas. E aí aqueles encantadores, feiticeiro, ele fez a mesma coisa. Aqui, irmão, a Bíblia vai dizer que o inimigo, ele também entende a palavra de Deus de trás para frente. A Bíblia vai falar que ele se transfigura também. Então, no nosso meio, quando nós estivermos falando da palavra de Deus lá fora, muitos não vão acreditar naquilo que eu e você vai falar. Muitos vão duvidar quando nós nos posicionarmos para Deus. Muitos vão se levantar porque nós estamos fazendo a obra. E muitas das vezes nós nos entristecemos, irmão, quando nós estamos falando do amor de Deus, pregando a palavra, fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração para a gente fazer, as pessoas se levantam contra a minha e a sua vida. E aí a gente vai falar, bota no coração assim, por que, Senhor? Por que estão se levantando contra a minha vida? Por que, Senhor, se eu estou fazendo a sua obra? Se eu estou te servindo? Por que, Senhor, se eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor pela madrugada? Por que, Senhor, que a minha família tem perecido? A gente não entende o porquê que essas coisas acontecem na nossa vida. Mas Deus sempre fala o que para Moisés? O cajado ainda está nas suas mãos. O que o Senhor fala para Moisés? Continua fazendo a minha vontade. Nós não podemos parar, irmão. Porque uma coisa eu aprendo, irmão. Não há uma grande vitória na nossa vida se nós não tivermos uma grande luta. Não tem como eu e você ganhar vitória da mão de Deus. Se tiver, eu quero que o irmão me prove na Bíblia. Não tem como eu e você obtermos aquilo que nós viemos pedir a Deus se nós ficarmos sentados dentro de casa sem vir para a igreja e fazer a vontade de Deus. Não tem como Deus nos abençoar se eu ficar sentado e não ter uma comunicação, uma oração sincera com o Senhor, um jejum, nos disponibilizarmos para Deus. Aqueles homens fizeram a mesma coisa. E o Senhor falou para Moisés, continue. Chegou certa feita lá na frente, irmão, vou pular para a gente ganharmos tempo, que quando Moisés começa a sair com o povo do Egito, o povo começa a murmurar. E aí você imagina, isso já fala como que os pastores, eles sofrem muito
assim, porque eu quero ser pastor, eu quero ser um teólogo, eu vou virar pastor. Mas não sabe o fardo, né, meu pastor? Não sabe o fardo e tamanha responsabilidade que esses homens carregam para sustentar um povo de Deus. Muitas das vezes paga preço, muitas das vezes adoece, muitas das vezes não tem o apoio dos seus membros, porque acha que o pastor é um super-homem que está à disponibilidade a todo momento ali para que precisar, mas não sabe que ele também tem vida. Também ele precisa de um abraço. Um líder espiritual, ele precisa de um apoio. Ele precisa assim, pastor, estou aqui com você para o que der e vier. Pastor, conte comigo aqui, ó, que eu precisar, eu estou junto contigo. Moisés, ele ficou essa trajetória toda, irmão, ele passou por muito sofrimento. Que até os próprios irmãos que Deus colocou no seu caminho para te ajudar, se voltaram as costas para ele. Muitas das vezes nós temos visto, meu missionário, pastores aí tirando a vida, se suicidando porque não estão aguentando o fardo. Deus estava preparando Moisés a todo momento. Deus sustentava o seu filho ali, ó, de tal maneira que quando seus irmãos e sua irmã se levanta contra ele, Moisés, sem saber de nada, Deus ouviu e falou: vem os 3 para dentro da congregação. E Deus ali ficou à frente de Moisés e falou: quem vocês pensam que são para falar do meu servo? Com ele eu falo face a face, boca a boca. Com o profeta eu falo através de sonhos, visões, mas com ele não. Com ele eu falo tete a tete. Deus está sempre com os olhos acima dos seus. Então, meus irmãos, vale a pena nós servirmos a Deus, vale a pena eu e você pagar preço, vale a pena eu e você fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós fazermos. Não importa o que é, não importa o tamanho da obra, não importa se você não está tendo ajuda ou suporte, não importa o obstáculo que eu e você vamos ter que enfrentar, irmão. Nós só temos que colocar na nossa mente: continue, porque o cajado ainda está nas suas mãos. Moisés ali atravessou com o povo murmurou, o povo ali se virou contra o próprio povo, e nós vamos entender lá na frente, Números, que saiu um povo misturado com o povo de Deus, cujo vulgo se chama populacho, um povo que não era um povo de Deus, e aquele povo começou a fazer intriga no meio do próprio povo que estava direcionado a caminhar, a seguir em frente com Moisés. Esse povo começou a dar ouvido a esse pequeno povo que estava infiltrado no seu meio e começou a gerar um murmúrio, ao qual modo o povo começou a falar: iremos perecer no deserto, vamos voltar, porque lá atrás a gente comia peixe, a gente comia os alhos, a gente comia aquilo que o Egito dava para eles. Mas a Bíblia relata que eles eram oprimidos. A Bíblia não relata que eles tinham toda essa fartura que eles estavam falando, que eles estavam querendo voltar para trás. E o que eu aprendo com isso, meus amados? Já encerrando, que Deus, ele nos direciona para nós fazermos a obra, mas nós não temos o direito de retroceder. Deus não nos dá esse direito de nós retrocedermos da obra, porque se nós olharmos para trás, irmão, da onde que Deus nos tirou, eu e você? De um lamaçal, de uma vida de julgo, uma vida que não levou a gente a lugar nenhum. Deus estendeu a mão para mim e para você e falou: filha, eu quero você comigo. Filho, aí não é o seu lugar. Nós não podemos, irmãos, retroceder de maneira nenhuma. Temos que caminhar com Cristo. No meu trabalho, eu levei 2 anos e meio evangelizando um porteiro. Eu também sou porteiro. Trabalhamos no mesmo plantão. 2 anos e meio. Eu ali, toda hora do almoço, palavra,
gostava da palavra, ele era do mundo, mas não bebia, não fumava, não gostava de farra, era só trabalho em casa. Eu falei assim: Fábio, meu amigo, o que te falta para você servir a Cristo? Você está no mundo, mas não pertence a Ele, você não gosta nada desse mundo. O que falta, meu filho? Eu já estou há 2 anos, Fábio, a gente falando da palavra, você gosta de ouvir, eu já não sei mais o que eu falo da palavra para você. E aí ele fala: calma, meu jovem, calma, calma. E chorava, se emocionava com a palavra, e eu ali persistindo. Teve uma palavra que eu fui levar uma palavra aqui em Itaúna. Ele falou: Marcelo, eu vou com você. Eu falei: amém, irmão, trabalhamos o dia todo. Eu nem esperava isso. Foi para a igreja de um amigo nosso que trabalha lá também. Chegou lá no culto, irmão. Acabou a ministração, a palavra. E aí eu passei o microfone para o pastor da casa, e o pastor fez o apelo, e meu amigo está lá levantando a mão. Vale a pena, meu amigo, a gente pagar preço, vale a pena a gente persistir, lutar por uma alma, vale a pena, porque Deus, Ele se alegra daquilo que Ele colocou na minha e na sua mão. Ele sabe para quem Ele entregou o cajado, Ele sabe com quem Ele pode contar. Então, irmão, é muito importante a gente estar aprendendo com os nossos líderes, aprendendo com os nossos anciãos da casa de Deus, a gente dá um apoio ali aos nossos líderes, porque a gente sustentando e a gente apoiando eles, a gente vai aprender mais com ele, e Deus vai abençoar a minha e a sua vida para que nós possamos alcançar mais alma lá fora. Como a palavra nos diz que os pastores ele tem que doutrinar a sua casa, a casa de Deus, e nós como membro temos que ir lá para fora, chamar almas para vir para dentro da casa de Deus. A responsabilidade de Moisés foi atravessar um povo para o outro lado. A nossa responsabilidade é trazer o povo lá de fora para dentro da casa de Deus. Que essa palavra fique no coração de cada um. Eu agradeço a minha rica